Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje vocês vão me perdoar que a live vai ser um marquei e fala, porque hoje estou extremamente atrasada e vai ser um marquei e fala, tá certo? Então, se você está chegando aqui agora, olá, boa tarde, você vai me ver aplicando maquiagem, porque estou sem tempo, irmão, sem tempo. Boa tarde. Bem-vindo ao Quinta da Flora. E hoje temos live todas as quintas, né? Aqui no perfil. E nessas lives eu tenho o intuito de te ensinar a desenvolver, a atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico e se tornar referência na fisioterapia pélvica da sua região. Gosto de tutorial de correria do nosso dia a dia. Exatamente. Então, bem-vindo a esse perfil, Raquel. Porque esse perfil é correria. É o meu dia a dia, né? Eu gosto de conteúdo leve assim também. Então, aqui nesse perfil você aprende a se tornar referência, tá? E você atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico, desmistificar muito da atuação das disfunções do assoalho pélvico, tá? Porque o mercado aí às vezes fica muito confuso, né? Como a gente tem que desenvolver o tratamento do paciente. E hoje o tema é os 4 passos para ser reconhecido como doutora na fisioterapia pélvica. Como você... Ai, meu cabelo. E como você pode se posicionar como uma fisioterapeuta pélvica de referência e assim ser reconhecido como uma fisioterapeuta pélvica de referência pelos seus pacientes, tá? Eu me chamo Stella Fonzá, para quem é novato por aqui, sou fisioterapeuta pélvica e professora, e aqui você vai aprender, né, como eu já falei, a se tornar referência na fisioterapia pélvica. E atuo nas disfunções do assoalho pélvico há cerca de 7 anos, já atuei em mais de 7.000 atendimentos aí em fisiopélvica, já peguei muito de tudo, já atendi os pacientes mais complexos até os mais fáceis possíveis. E meu intuito como professora é passar essa experiência para vocês, passar evidência para vocês e vocês aprenderem de forma leve como atuar nas disfunções do assoalho pélvico, tá? O intuito aqui desse perfil. Mas hoje o tema são esses 4 passos para você se tornar uma fisioterapeuta que é reconhecida como doutora e não é desprezada. Quando eu estava no início da minha carreira, no início não, tá? Nos primeiros 4, 5 anos da minha carreira, eu era muito desmerecida, desvalorizada. E às vezes quando eu falo de desvalorização, isso não significa nem dinheiro. Talvez você se identifique com isso. Talvez você nem ganhe bem, mas não é só o dinheiro que faz você se sentir desvalorizado. É você não ter o reconhecimento do trabalho que você faz, das horas de estudo que você se dedica, dos resultados que você entrega ao seu paciente. E ao longo de muito tempo, eu fui vista como estagiária. Me diziam isso, você vai se formar quando? Quando é que você vai terminar a faculdade? E eu já tinha mestrado. E eu tinha o mesmo currículo, entre aspas, tem os cursos a mais, mas de forma bruta, meu currículo era o mesmo de que é hoje. Mas mesmo assim, os pacientes não me reconheciam como a fisioterapeuta deles. Pelo contrário, eu trabalhava para outra pessoa, uma pessoa extraordinária, muito boa, e eu era reconhecida como a estagiária e a funcionária, e não tinha essa postura, sabe, da fisioterapeuta deles e que entrega resultado para eles. Eram pouquíssimos pacientes. Então, hoje eu quero falar com você sobre esses quatro passos de você ser reconhecida na sua região e sair, né, daquele posicionamento de eu sou a estagiária, ninguém escuta minhas indicações, precisa do aval de outro fisioterapeuta, de outro doutor para ter valia o que eu faço, o que eu falo. E não é isso que eu quero pra mim, na verdade, você também, não é isso que você quer pra você. Quem é que quer ser um fisioterapeuta que precisa confirmar com o médico se o tratamento tá certo?
né? Que o paciente deixa claro que não confia nas suas indicações, nos seus recursos, no que você faz. E às vezes a gente fica se apegando na barra da saia de outra pessoa, achando que o sucesso vai vir por outra pessoa. No meu caso, né? Eu vim minha chefe é uma referência muito boa na fisioterapia, e eu ficava me segurando nela, achando que por estar na presença dela, boa tarde, por estar na presença dela eu ia crescer profissionalmente, mas eu não cresci, eu virei apenas a mera estagiária, apenas executora dos recursos. Isso não é só culpa dela não, tá? Isso é minha culpa também, porque eu segurei na barra da saia e achei assim, aqui é o meu lugar de crescimento, eu vou colar aqui. Mas crescimento não está em você se fixar em alguma pessoa, e sim de você fazer estratégias para você fazer o seu nome na carreira. Então é muito importante, se você tem alguém que está na barra da saia dessa pessoa, saiba que não é assim que você vai crescer profissionalmente. E não só sou eu como referência, né? Eu tenho essa referência de que não adianta você se colar em outra pessoa para o teu crescimento com outros profissionais, né? Já conversei com vários profissionais fisioterapeutas e eles só tiveram crescimento quando eles largaram a barra da saia daquela pessoa, mesmo sendo uma pessoa muito boa e muito competente, tá? O teu crescimento tem que vir de você. Mas vamos lá. Eu quero falar com você sobre esses 4 pilares. E antes de falar sobre eles, eu preciso que você entenda qual é o seu diferencial como fisioterapeuta. A gente sabe que aí no mercado tem vários fisioterapeutas pélvicos, né? Tem cidades que não tem, isso é ótimo, mas mesmo que sua cidade tiver muitos fisioterapeutas e for uma cidade maior e tem um fisioterapeuta pélvico batendo aí no outro, que é meio difícil isso acontecer, mas vamos supor que sim. Qual é o seu diferencial? O que te torna diferente desses outros fisioterapeutas? O que é que você tem de entrega que os outros fisioterapeutas não entregam? E normalmente, quando eu pergunto isso, os fisioterapeutas respondem uma coisa bem clássica. Eu vou perguntar para você agora, você que está assistindo aqui. O que é de diferencial que você tem no seu atendimento como fisioterapeuta pélvica? O que é de diferente que você faz no seu atendimento que os outros fisioterapeutas não fazem? Aí, talvez, vamos lá, quero que responda. Qual é o seu diferencial como fisioterapeuta pélvica no mercado? Você olhando o mercado em volta de você, da sua cidade, qual é o diferencial que você entrega? Raciocina e coloca aqui nos comentários, tá? E muitos de vocês podem dizer que o seu diferencial é que você é humanizado. Você abraça o paciente, você tem uma escuta ativa e acolhe. E, infelizmente, eu vou ser uma pessoa que vai trazer... exatamente, Roseli colocou, saber olhar para o paciente como um todo, saber escutar. Sou semeadora, tratar através de boa avaliação e conduta baseada em raciocínio. Pronto. O que eu ia falar é que a maioria dos fisioterapeutas dizem que o seu diferencial é uma boa escuta, é o carinho com o paciente, é o tratar com humanização. Mas se você pegar a maioria dos fisioterapeutas que tem no mercado, todos os fisioterapeutas, a maioria deles pelo menos, tem humanização, tem um carinho com o paciente. Isso é um marco da fisioterapia. Isso é, na verdade, eu acredito que isso é até uma característica do ser fisioterapeuta. A gente, como é diferente dos outros profissionais da área da saúde, que a gente tem um pouco mais de compaixão, um pouco mais de conexão com o nosso paciente. Talvez porque a gente acompanha ao longo de um grande período de tempo, né, com 2, 3, uma consulta semanal. Isso faz com que a gente tenha esse contato mais próximo. Porém, se ele ir para outro fisioterapeuta, ele também tem esse mesmo diferencial. Agora, qual o diferencial que você precisa ter para se destacar na sua região? Infelizmente, não é você atuar com carinho, amor e respeito com o seu paciente. O outro fisioterapeuta que vier, talvez não seja você, claro, mas ele vai também ter amor, carinho e preocupação com o seu paciente.
Então, o grande diferencial é algo individual de cada profissional, mas o principal que eu diria que precisa ser esse diferencial é a entrega de resultado. Na fisioterapia como um todo, a gente tem um costume, quando eu digo classe de fisioterapia, tem um costume de realizar tratamento por realizar. Então, é uma sessão atrás da outra. Coloca aqui e me diz se você se identifica com esse raciocínio e com essa forma de atuação da fisioterapia. É uma sessão atrás da outra, sem definição de objetivos claros. O paciente evolui muito pouco ao longo de várias sessões. Ele fica frustrado porque ele acha que não está tendo evolução e ele abandona o tratamento porque não teve resultado. Isso é uma trajetória clássica dentro da fisioterapia como um todo. Não estou falando da pélvica, tá? Estou falando da fisioterapia como um todo, incluindo a pélvica nisso. Então, o fisioterapeuta tem uma mania de fazer sessão após sessão, após sessão, após sessão, e não se preocupa tanto com entregar de resultado rápido. E, claro, cada paciente tem sua individualidade, a gente não tem como garantir resultado rápido para todo mundo, mas o seu diferencial precisa ser a entrega do teu resultado. Você ser um fisioterapeuta que entrega resultado e as pessoas olham para ti e sabem que você é um fisioterapeuta que resolve problemas. E que ao encaminhar esse paciente para você vai resolver aquele problema dele. Isso é um grande diferencial na fisioterapia. Então, se esse for o seu diferencial, você está arrasando, tá? E você vai crescer muito como profissional. Agora, para alcançar esse resultado, que é a entrega de resultado para os seus pacientes, você precisa de 4 passos, tá? Para chegar nessa conclusão de ser um fisioterapeuta que entrega resultado de verdade, tá? E vamos lá para os 4 passos. Sendo o primeiro passo desses 4, como minha amiga falou anteriormente, Raquel disse que tem raciocínio clínico, escuta as queixas e o paciente como um todo. Rafaela diz que é semeadora e trata através de uma boa avaliação e conduta baseada em raciocínio. Então, um dos primeiros passos para você ser um fisioterapeuta que entrega resultado é bem clichê, né? Bem óbvio, mas é você saber realizar uma avaliação. Ah, Estela, mas todo mundo fala sobre avaliação e todo lugar a gente estuda sobre avaliação, certo? Mas a avaliação que você está realizando no seu paciente é uma avaliação que norteia para um tratamento e que te dá clareza, porque se você está fazendo uma avaliação para sair dessa avaliação mais confuso do que você iniciou em relação ao tratamento que você precisa fazer, então não é uma avaliação eficaz, não é uma avaliação que vai trazer resultado ao seu paciente e não vai ter clareza do que o que precisa ser feito. Então, o primeiro item para você ser um fisioterapeuta com diferencial no mercado, sendo que a grande lacuna do mercado da fisioterapia é você não entregar resultado aos seus pacientes. A fisioterapia aí tem essa fama, e a gente sabe disso, de ser apenas choquinho, ser apenas um ultrassom, de forma geral, sendo voltado para a fisioterapia pélvica. Tá com a fama de apertar a bolinha entre as pernas, fazer ponte. E é isso. Então, você como diferencial no mercado é fazer um tratamento que entrega resultado. Sendo o primeiro item, você nortear o seu tratamento com base na avaliação bem feita. E uma avaliação que te dá clareza como fisioterapeuta. Clareza de que eu encontrei isso no paciente. Ele tem essa disfunção. E quando eu digo disfunção, não é diagnóstico clínico, é um diagnóstico cinético funcional. E dá o objetivo de final de avaliação, independente qual seja, vaginal ou não, é você, no final dela, dizer assim, ó, o paciente tem esse diagnóstico cinético funcional do assoalho pélvico. E isso, talvez você fique assim, o que é isso? Como assim? Não tô entendendo, né? Especialmente que ele chegou agora por aqui. Mas, de acordo com o CREFIT, nosso Código de Ética Profissional, nós, como fisioterapeutas, precisamos dar um diagnóstico cinético funcional para o assoalho pélvico. Quando o fiscal do CREFIT bate na sua clínica,
ele vai pedir sua fichinha de avaliação e um dos itens que ele vai procurar é o diagnóstico funcional do paciente, ou cinético funcional, e ele vai perguntar quais são os objetivos terapêuticos e ele vai procurar isso na ficha. O que significa? Que ele quer saber se você está realizando um tratamento com norteadora, e que diz o caminho que você precisa trilhar com aquele paciente. E só de você fazer isso, meu amor, você já tem um diferencial enorme. Porque aí no mercado o que acontece? Ah, o paciente tem incontinência urinária de esforço. Aí eu vou ficar fazendo treinamento muscular do assoalho pélvico para fortalecimento, aumento de pressão de contrátil, né? Aumento de capacidade. Aí faz o perfect, avalia de acordo com o perfect. Aí, de acordo com o perfect, o paciente realmente está com a disfunção de fraqueza, né? Porque o perfect não foi perfeito, está abaixo do esperado. Então, vamos trabalhar para ajustar esse perfect. Mas, além do perfect, tem tantas coisas importantes que esse paciente precisa. E, às vezes, você não está na fase certa. Você está realizando um perfect, que é uma avaliação importante, mas depende da fase do seu paciente. Então, é muito importante você entender que uma avaliação precisa, no final dela, você ter clareza do diagnóstico cinético funcional. Então, a maioria das vezes, quando alguma semeadora vem falar comigo, Estela, eu tô com um paciente tal, eu tô com muita dúvida em relação a ele, e eu pergunto, qual o diagnóstico cinético funcional desse paciente? Aí se ela diz assim, o que é isso? Eu digo, vou assistir a aula, que você não viu. E se ela dizer, é esse diagnóstico X, dá uma luz enorme sobre o tratamento que você precisa realizar. E com base nesse diagnóstico cinético funcional, que é o resultado de uma avaliação eficaz, a gente vai para o segundo item. O segundo item de uma avaliação de você ser reconhecido como fisioterapeuta pélvico de referência, né? Uma doutora. O segundo item é você realizar um tratamento que realmente é eficaz e entrega resultado ao seu paciente. E quando você tem a clareza do diagnóstico cinético funcional, que é uma avaliação que norteia para o tratamento, te entregou, você vai ter muita clareza sobre, a partir daí, qual é o tratamento que eu vou precisar fazer. Por exemplo, se o paciente tem uma hiperatividade assoalho pélvico, a gente precisa fazer técnicas, recursos para diminuir tônus de base, o paciente aprender o relaxamento. Então, a gente já tem muito claro o objetivo terapêutico, de forma até intuitiva do fisioterapeuta, porque a gente aprendeu na graduação, ao longo de muito tempo, a gente estudou sobre funcionalidade. E quando a gente vem no mercado da fisiopélvica, assistir os cursos voltados para a fisioterapia pélvica, participar de uma pós-graduação, qualquer outro curso que você esteja fazendo, muito provavelmente esse curso está te direcionando para um tratamento clínico, voltado à clínica. Como assim? O que é a clínica? É a incontinência urinária, é o sintoma de urgência, é uma noctura. E quando a gente escuta isso, talvez você como iniciante tenha medo de traçar o tratamento com base nisso. E se você traçar um tratamento com base nisso, muito provavelmente o seu tratamento vai ser ineficaz. Por quê? Muitas vezes o paciente vem como queixa uma coisa, mas quando você avalia ele com a avaliação que realmente norteia, que te dá clareza sobre o tratamento, ouvindo o paciente atentamente, de acordo com o ouvido aguçado, entender que aquilo é um sinal de disfunção e investigar essa disfunção que você ouviu na avaliação física, quando você não faz isso e seguir pela incontinência, de esforço, pela queixa principal do paciente, que muito provavelmente é um diagnóstico clínico, o tratamento talvez não seja eficaz. Por exemplo, ontem avaliei uma paciente. Essa paciente chegou ao consultório com queixa de flacidez vaginal e com queixa de incontinência urinária de esforço, usando protetor diariamente, e ela nem sempre está molhado, mas ela diz que desistiu do crossfit, né, por causa da perda de urina, e ela, vez ou outra, 2, 3 vezes na semana, fica com o absorvente molhado por perda de urina, ao esforço, especialmente tosse e espirro, certo? Um fisioterapeuta que não tem um raciocínio clínico, não sabe ouvir o paciente e raciocinar clinicamente de acordo com isso,
e nortear uma avaliação com essa ausculta, ele talvez leve o tratamento para o caminho de treinamento de força, porque a paciente tem incontinência urinária de esforço. Mas quando eu escutei essa paciente, perguntei tudo que eu tinha que perguntar, e ela me falou que tinha sintomas proctológicos, e eu avaliei essa paciente. Eu pedi para avaliar retal também, toque retal, porque ela tinha queixas retais, ela tinha contração paradoxal do pubo retal. Então, assim, não vou dizer que é claro, mas muito provavelmente essa paciente que tem incontinência urinária, que eu avaliei ontem, ela tem incontinência urinária porque ao longo da vida era constipada, fazia o movimento evacuatório de forma errada, o assoalho pélvico dela entrou em disfunção, começou a perder fibra muscular por esforço, sobrecarga e começou a causar danos ao assoalho pélvico e ela perdeu capacidade contrátil por causa dessa incapacidade de expulsão. Imagina você fazer todos os dias um movimento evacuatório de forma errada. E era isso que estava acontecendo com essa paciente. Então, eu norteei o meu tratamento pela fala e o meu questionamento com a paciente. Então, o tratamento dessa paciente vai ser rápido, vai ser mais eficaz do que se eu ficasse enxugando o gelo, tratando incontinência urinária de esforço, pensando apenas pelo caminho do fortalecimento. Então, o caminho que eu vou traçar com ela é normalizar a função defecatória. A partir da normalização da função defecatória, a gente vai fazer um tratamento voltado à incontinência. Então, isso é uma avaliação que me norteou para realmente o problema que ela tem, encontrar o problema raiz que ela tem. E a partir desse encontro dessa disfunção, eu fui... Aline, qual o nome da disfunção do reto? Ela tem contração paradoxal do pubo retal. O músculo pubo retal atua de forma paradoxal. O que significa? Quando eu solicito um movimento de expulsão, ela faz a contração do ânus. E ela não tem um movimento defecatório apropriado. Então, o nome é contração paradoxal, que é um paradoxo, do pubo retal. Então, essa avaliação me norteou para o tratamento. Eu expliquei para ela a disfunção que ela tem. Eu faço tratamento particular, eu não atendo por plano de saúde. E ela me perguntou, se eu fizer o tratamento por plano de saúde e fazer com você vez ou outra, vai ter resultado para eu economizar? Eu disse, olha, se o fisioterapeuta tiver o mesmo raciocínio que o meu, sim. Então, você pode até ir para o seu fisioterapeuta que tem pelo plano, realizar uma avaliação com ele, e de acordo com essa avaliação que você fizer, se ele tiver esse olhar de realizar um tratamento voltado para a questão coloproctológica, tá tudo bem a gente trabalhar associado. Mas, se ele não olhar para essa disfunção coloproctológica, não vai ter resultado no tratamento. Você vai ficar fazendo muito tempo fisioterapia, até por algum milagre resolver o problema. Talvez ela tenha um assoalho pélvico funcional depois de muito tempo, muito treinamento muscular. Por algum milagre, o assoalho pélvico entra em ritmo. Mas o ideal seria a gente trabalhar diretamente o problema, que no caso dela é a contração paradoxal do pubo retal, tá? Então, esse é o segundo item, o tratamento eficaz. E o tratamento eficaz precisa ter como base uma avaliação que realmente dá clareza ao fisioterapeuta que a gente precisa trabalhar, tá? E não deixa o fisioterapeuta mais confuso, que é isso que eu vejo no mercado. Avaliações com tanta coisa que você acaba no final não sabendo o que fazer. Peguei tanta informação, eu tô com 5 páginas aqui de avaliação, mas o que é que eu faço? E não tem essa clareza. Então é importante o fisioterapeuta ter essa clareza, tá? Vou misturar 2 batons aqui que eu tô afim. E esse é o segundo item, um tratamento eficaz com base nesse diagnóstico, com base no que você encontrou. E assim vai dar muita clareza. Por exemplo, o que eu faço para a contração paradoxal do pubo retal? Qual é o tratamento? Eu preciso ensinar essa paciente a relaxar o assoalho pélvico no momento de expulsão. Então, eu vou tirar pontos de tensão,
eu vou dar consciência perineal sobre o que é contração, o que é relaxamento, o que é expulsão, e eu vou realizar o treinamento expulsivo. Com base nisso, quando ela aprender a realizar um treinamento expulsivo, eu vou começar a entrar em outra fase de tratamento, porque ela já não tem mais aquela contração paradoxal do pulo retal. Então, é importante você ter clareza disso, né? De que você precisa dar esse diagnóstico e trabalhar com essa clareza. Aí o tratamento fica fácil, tá? Depois que você fez uma avaliação que norteia, tratamento vira até besteira, assim. Você, eu tenho que fazer isso e pronto. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo para você desenvolver realizar um tratamento e ser um passo a mais para você ser um fisioterapeuta que entrega resultado, é você desenvolver esse raciocínio clínico. Como assim, Estela? É você parar de atrelar disfunção clínica com o tratamento fisioterápico e você começar a trabalhar com o seu raciocínio. Ouvir o que o paciente diz, com base no que ele ouvir, você nortear o tratamento com os recursos que você tem, com o tratamento que você precisa. Você usa laser para relaxar o pulo retal? Sim, é que eu não falei aqui, mas eu tenho e eu posso usar. Mas se você não tiver, você pode entregar um resultado tão bom quanto se você não tiver laser, entendeu? O laser, ele só vai encurtar o teu caminho. Por exemplo, eu vou tirar um ponto de tensão com muito mais facilidade do que se eu não utilizar o laser. Então, até para isso, você precisa desenvolver raciocínio clínico, entende? Raciocínio clínico é muito importante para o fisioterapeuta. E é o terceiro pilar. Você ser rápido em ouvir, raciocinar e na hora da avaliação física, saber o que procurar. Aí, com base nisso, você vai ter clareza de, eu preciso avaliar isso, realmente é o que eu estava pensando e eu vou fazer esse tratamento para isso. Então, isso é raciocínio clínico. É como o fisioterapeuta precisa raciocinar clinicamente. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu tive uma paciente que ela não estava tendo resultado com outro fisioterapeuta, me encontrou e veio atrás de mim foi indicada, né? Veio atrás de mim para saber se o tratamento do outro fisioterapeuta estava dando resultado. Eu disse, olha, eu não quero saber o que essa outra fisioterapeuta fez, eu vou fazer uma avaliação normal com você. Eu nem sabia disso. Eu só soube disso na hora da avaliação. Aí eu disse, eu vou fazer uma avaliação. De acordo com, eu vou te falar e você tira a sua própria conclusão. Aí, ao avaliar a paciente, ela dor pélvica crônica, ela tinha muita queixa de tensão, dor pélvica crônica, né? Só que na avaliação física vaginal não tinha tensão. Na avaliação coloproctológica tinha. Meus pacientes são assim, tudo vira coloprocto. Então, o que aconteceu? Depois que eu avaliei, falei como seria, eu atendi ela como se fosse uma paciente convencional e não utilizei nenhuma informação que ela me trouxe em relação ao outro físio. Quando ela, no final da avaliação, ela disse, olha, mas tem um relatório dela, e me passou o relatório, eu só li, não falei nada. Mas ao ler o relatório, tinha assim, paciente com dor pélvica crônica, o tratamento era, diz que na avaliação, no relatório diz que ela tinha fraqueza muscular e assoalho pélvico, mas o tratamento era infravermelho e eletroestimulação para relaxamento. Se a pessoa tem, na sua avaliação, você avaliou, você disse que essa paciente tem fraqueza muscular, hipoatividade muscular, certo? Mas a tua conduta tá tudo para relaxamento, não faz o mínimo sentido. Vocês não concordam? Por quê? Tem que ter um raciocínio clínico básico do fisioterapeuta, dele alinhar o objetivo terapêutico, o diagnóstico cinético funcional, os objetivos terapêuticos e as condutas que ele faz. Por isso que não adianta você ter os melhores recursos, todos os recursos do mundo, porque tem que estar muito bem alinhado. Então, esse é o terceiro pilar, que é o raciocínio clínico
do fisioterapeuta. Precisa estar tudo alinhado. O diagnóstico com seu objetivo terapêutico, com as condutas que você vai realizar. E aquelas condutas precisam também ser plausíveis com o diagnóstico. Porque se um paciente tem um diagnóstico de hiperatividade assoalho pélvico e você está fazendo conduta para fortalecimento, não faz o mínimo sentido. Então, o fisioterapeuta precisa de um raciocínio clínico. Esse é o terceiro pilar, tá? E isso é o que você precisa para entregar resultado aos seus pacientes, tá? Para resultado, é isso. Porém, o resultado é importante para você ter um renome, né? Mas o que vai realmente fazer você crescer, as pessoas te verem como referência na sua região, não é somente você ter resultado. É você espalhar isso ao mundo, né? Jogar essa informação para todos, que você é esse fisioterapeuta que entrega resultado. Então, não adianta você ser um excelente profissional, mas ninguém saber disso. Porque você não vai receber indicação, você não vai conseguir captar pacientes, que é extremamente importante. Então, a base de tudo é você ser um excelente fisioterapeuta, um fisioterapeuta que realmente entrega resultado. Quando estamos nesse marco de você, nossa, realmente o fisioterapeuta que entrega resultado ao paciente, você precisa incluir estratégias de captação e fidelização. E esse é o quarto pilar. Então, você saber divulgar o seu nome, fazer parcerias, ter estratégias para captação e quando esse paciente chegar em você, você saber vender o seu tratamento. Porque muitas vezes um fisioterapeuta é excelente, mas ele não sabe vender. E ele não sabe vender, ele cobra, precifica errado, ele não tem estratégias para mostrar ao paciente o quanto ele é bom. Um tempo atrás, quando eu avaliava, mas eu guardava aquela avaliação para mim. E aquilo era norteador para mim. Mas eu comecei a perceber, com muito estudo e estratégias de posicionamento, que mais importante do que eu saber o que fazer é o paciente saber que eu sei o que fazer. Então, você precisa saber que o paciente entende que você que vai causar essa transformação. Então, eu comecei a perceber que não adianta eu saber o que fazer com o paciente precisa saber que eu sei. E eu preciso transparecer para ele o profissional de excelência que eu sou. Você deve conhecer um fisioterapeuta incrível que você conhece perto, talvez nem seja da pélvica, mas imagine aí um fisioterapeuta maravilhoso, estudioso, muito baseado em evidência, que realmente sabe fazer acontecer, mas ele não cresce profissionalmente. Talvez ele não consiga comunicar às outras pessoas o quão fisioterapeuta bom ele é. Então, é muito importante essa parte. Não adianta você ser um bom profissional. As pessoas precisam saber que você é esse bom profissional. E isso está dentro da comunicação, tá? Então, é muito importante você captar pacientes, ter estratégias e fidelizar. E dentro da fidelização, tá? Estratégias de venda, estratégias de como você fala com o paciente para mostrar o quanto profissional maravilhoso você é. Tá? E isso é que vai fazer, são esses 4 pilares juntos que fazem você crescer na fisioterapia, você ser um fisioterapeuta pélvico de referência, de excelência, e um fisioterapeuta pélvico que é reconhecido pelos pacientes como a doutora deles. E às vezes isso você precisa entender, né, como fazer isso, porque na verdade ninguém ensina, né? No mercado de trabalho a gente sabe aí que ninguém ensina você a se posicionar como fisioterapeuta. E não adianta você empilhar diplomas. Não adianta você fazer curso de Gasquet, você fazer curso de taping, você fazer curso de laser terapia, curso de mais o quê que a gente tem aí no mercado. Curso de tanta coisa, sabe? De ultrassonografia, diagnóstica, você realizar trilhões de cursos que existem no mercado. Porque adianta você empilhar diploma, mas não comunicar ao mundo esse fisioterapeuta incrível que você é. Você tem clareza disso? Não é um curso de radiofrequência que vai fazer as pessoas te procurarem. É o fisioterapeuta de excelência que você é.
É a famosa acumuladora de conhecimento. Exatamente, Aline. E o que acontece no mercado? Fisioterapeutas têm um ciclo de acumulador de conhecimento. Eu digo porque eu vim disso. Eu já passei por tudo isso. Eu passei 5 anos da minha carreira e foram esses 5 anos que eu era vista como estagiária, correndo atrás de curso, atrás de curso, atrás de curso, tentando tapar uma lacuna que eu sentia que eu tinha, mas não sabia explicar. E as pessoas não me viam como referência, mesmo eu fazendo uma pós-graduação, sendo mestre, dando aula, dando cursos. Eu era a professora que eu sou até hoje. Eu dava aula em pós-graduação, eu ia para congresso, mas eu não era visto como referência com os meus pacientes. Eu era visto como estagiária. Por quê? Além do que eu passava, né, que eu era fisioterapeuta que usava touquinha, o uniformezinho, e isso foi algo que mudou muito a percepção deles. Eu não sabia vender. Eu não sabia me vender e mostrar o fisioterapeuta de excelência que eu sou. Então, se você tá aí empilhando diploma e tem a parede cheia, não é o diploma que vai trazer resultado. Ah, Estela, mas eu preciso fazer um curso porque é importante. Eu concordo. As formações são extremamente importantes. Eu não quero que você deixe de fazer. Eu quero que você entenda que não é isso que vai aumentar o teu valor de sessão. Não é isso que vai fazer você ser vista como referência. O que vai fazer você ser vista como referência é a forma com que você se mostra e a forma com que você explica, a forma com que você vende o seu tratamento. Estela, eu fiz 30 cursos. Não adianta. O paciente tá nem aí pro seu currículo. Não é de currículo que ele quer. Ele quer resultado e ele quer saber de você. Se você é um fisioterapeuta que entrega segurança a ele, né? Se ele olha pra você e diz, não, realmente essa mulher sabe o que tá fazendo. Ou se não, é uma menina que... Será que ela é estagiária? Será que ela acabou após? Então não é isso que você... Não pode comunicar isso ao paciente, tá? Não é essa a imagem que você pode passar. Então, você precisa desses 4 passos, tá bom? E o jeito errado de fazer é você ficar achando que é empilhar diploma que vai te causar transformação, formações, especializações. Eu comecei, não tinha nem pós-graduação, né? Pra você começar, não precisa de nada. Precisa você estudar, saber o que, e desenvolver raciocínio clínico e começar a atuar. Mas você precisa desses 4 pilares se você quer crescer e chegar em algum lugar. Tá? E nenhuma formação vai te fazer você entender como desenvolver esse raciocínio clínico, como você começa a crescer na fisioterapia pélvica, tá bom? Eu ensino tudo isso dentro do Semeando na Pélvica. O Semeando na Pélvica não está com as vagas abertas, a gente está com vagas fechadas, tá? Mas se você quer ser um fisioterapeuta que começa a desenvolver raciocínio clínico, começa a atuar nas disfunções, tendo clareza, pelo menos, do que você precisa fazer, entregar um mínimo de resultado ao seu paciente, eu recomendo você participar da imersão de raciocínio clínico, que está lá no link da bio. É um curso super rápido, objetivo, para te mostrar exatamente como você começa a desenvolver esse raciocínio clínico, que é algo que ninguém ensina dentro da fisioterapia pélvica. Às vezes a gente fica se prendendo a esses diagnósticos clínicos e não é isso que vai te dar clareza sobre o que fazer. Então, se você pelo menos quer dar esse primeiro passo para entregar mais resultados aos seus pacientes e se sentir mais segura em relação a saber começar na fisioterapia pélvica, mesmo que você não tenha equipamento, mesmo que você não tenha pós-graduação, mesmo que você se sinta extremamente inseguro, é um primeiro passo para você começar a atuar com o mínimo de conforto e segurança, independente dos recursos que você tem ou não. Então, a imersão de raciocínio clínico tá lá na link da bio, eu deixo lá sempre. E se você quiser dar esse passo inicial para saber o que precisa ser feito com o seu paciente, ter essa clareza, eu recomendo você entrar no raciocínio clínico pélvico, entrar na imersão de raciocínio clínico. É um curso super objetivo, rápido, e tenho certeza que mesmo ele de forma enxuta, é direto ao ponto, para você ter clareza do que você precisa fazer com os seus pacientes, tá? Eu não enrolo, quem é meu aluno sabe que eu sou direto ao ponto, eu não fico criando suspense só para no final do curso dar
uma hora, assim, de aula que realmente transforme a vida da pessoa. Eu prefiro dar só essa hora, se é isso que a pessoa precisa, do que ficar enchendo linguiça. Eu já fiz tanto curso no mercado que foi o final de semana inteiro de enrolação para chegar no último segundo e entregar realmente o que eu precisava. Ou, às vezes, nem entregava o que eu precisava. Então, eu não tenho saco para isso, não tenho paciência. Então, se você quer aprender de forma prática e objetiva, tem imersão de raciocínio clínico pélvico para você. Se você quer aprender a comunicar isso ao mundo, fisioterapeuta excelente que você é, somente no Semeando na Pélvica, tá bom? Então, aproveite que você vai começar a dominar raciocínio clínico e as vagas não estão abertas do Semeando na Pélvica, mas quem sabe um dia, tá? Então, um beijo para vocês. Passei do horário, normalmente Quinta da Flora são 30 minutos, mas foi muito conteúdo. Então, um beijo para vocês e tchau, tchau. Sujei minha mão de volta. Até a próxima Quinta da Flora.